Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, sou professora do EJA de Matemática, do módulo 3. E o meu sinal é esse. E temos Karen para fazer a nossa tradução em Libras. Seja bem-vinda, Karen. Gente, vamos ver pares ordenados, né? O que significa isso, hein? Será que vocês não já viram, hein? Lembram de x e y? Lembram de eixo? Né? A gente tem um eixo, né, no plano cartesiano, onde nós temos o x e o y. Né? E aí nós vamos desenvolver isso aí agora. Tá? Vamos ver. Não esqueçam que essa aula vai estar no YouTube, assim que terminar. E eu fico esperando lá um recadinho de vocês para saber se gostaram da aula ou não. O que é que vocês podem colocar para a gente melhorar? Hã? Façam isso, estamos aguardando. Eu trouxe aí uma frase bem interessante, olha só. Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Já pensou nisso? Essa frase é de Rui Barbosa. Então, lute. Se não ganhar, tudo bem, mas lute, né? Pelo que você quer, pelos seus objetivos, pelas suas metas, né? Corra atrás, tá certo? Mais triste é você não lutar. Mais triste do que perder. Já pensou? Ah, eu nem lutei. Imagina. Faça isso. Pense nisso. Olha só. A atividade da aula passada foi essa. Eu deixei essa questão aí e essas duas respostas aí para vocês analisarem, pensarem e responder, tá? E aí, conseguiram? Conseguiram dizer qual é a expressão correta? Todo quadrilátero é um quadrado? Ou todo quadrado é um quadrilátero? E aí? Lembram quadriláteros? Lembram? Que figuras são essas? Vamos ver. Eu trouxe aqui para vocês. Olha, para poder resolver, eu trouxe os quadriláteros para vocês lembrarem. Então, quadriláteros têm 4 lados, certo? Então, as figuras que têm 4 lados, né, que nós temos aí, é o retângulo, é o quadrado, é o losango, o paralelogramo, né, o trapézio. Então, eles têm 4 lados, por isso que eles têm esse nome de quadriláteros, certo? Então, quadriláteros, 4 lados. Mas e aí? Todo quadrado é quadrilátero. Mas todo quadrilátero é quadrado? Não, né? Claro que não, pessoal. Porque quadrilátero, ele tem 4 lados, né? E não é só o quadrado que tem 4 lados. Eu tenho o retângulo, eu tenho o paralelogramo, eu tenho o losango, tenho o trapézio. Então, eu tenho vários quadriláteros. Então, eu não posso dizer que todo quadrilátero é um quadrado. Não posso. Eu posso dizer que todo quadrado é quadrilátero, certo? Isso aí eu tenho certeza, porque ele tem 4 lados, por isso que ele é quadrilátero, tá certo? Então, essa é a nossa resposta correta, tá bom? Não esqueçam disso. Então, pares ordenados, olha só. Quando a gente fala em pares, a gente já lembra de par, né? De par, de dança, né? Então, meu par, certo? Aí eu enfeitei aí para vocês terem uma ideia de par. Pares ordenados é outra coisa. Vamos lá, pessoal. Então, o primeiro número de um par ordenado sempre está ligado ao eixo x e o segundo sempre está ligado ao eixo y. Por isso, um par ordenado qualquer que representa a localização do ponto A é o seguinte: A entre parênteses x e y. Ou seja, qualquer ponto que eu vou encontrar, eu vou ter que encontrar o par. Ou seja, o x e o y, né? Para poder eu encontrar esse ponto. E aí, eu tenho sempre que o x é primeiro, né?
Um par ordenado é um conjunto de números reais que é utilizado para determinar uma localização no plano cartesiano. Tá? Aí eu mostrei para vocês aí o plano cartesiano, olha, o eixo x e o eixo y, né? Que é o que a gente conhece já no plano. E eu tenho aí, ó, tá vendo? Aí as linhazinhas numa malha quadriculada, né? É o que geralmente a gente encontra, né? No plano cartesiano. E o x e o y ali bem definidos. Então eu tenho aí, olha, o 2 no eixo x, tá certo? E vamos encontrar agora o eixo y, para a gente localizar o ponto. Então, no 3y é igual a 3. E aí, que ponto é esse que nós temos? Ok? Então, perceberam que está aí marcado, o 3 é o y e o x é o 2. E esse par, que a gente chama de ordenado, está bem aí para você. O x é 2 e o y é 3, certo? Então, é dessa forma que a gente escreve. A gente marca ele lá no plano, né? Localiza no plano, através dos dois eixos, né? Do eixo x e do eixo y, eu localizo o ponto, certo? Dentro do plano. E aí, como que eu escrevo isso? Entre parênteses, né? O x primeiro, o 2, e o 3, que é o y, certo? E aí eu tenho exatamente esse ponto, olha, 2,3 é esse ponto que foi localizado. E agora eu tenho um ponto que é o menos 4 no eixo x e vou ter no eixo y um menos 4 também, olha só. Então, localizando aquele ponto ali azul, eu tenho eixo 4 do x, menos 4, e menos 4 do y, certo? Então, a notação é exatamente essa, menos 4, menos 4. É exatamente esse ponto, certo? Então, percebam que a forma de escrever é sempre o x e o y, né? X, y. Então, eu tenho menos 4 no x e tenho menos 4 no y. E o ponto é exatamente esse símbolozinho aí azul, tá? Agora nós temos uma questão onde vamos localizar aí nessa malha quadriculada. Olha só. Observando a tabela, podemos constatar que as figuras nuvem, raio, coração e seta estão respectivamente nas seguintes localizações. Então, vamos localizar através da coluna e da linha. Perceberam? Então, as minhas colunas são A, B, C, D, E, F, certo? São as minhas colunas, ou seja, são as verticais. E as minhas linhas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, eu tenho ali que na letra A é B2, né? E3, C6 e F5. E aí, vamos ver? Se é a letra A, se é a letra B, ou a letra C, ou a letra D, né? Eu vou identificar que a nuvem está na linha 2, né, na coluna B. Então, é B2, certo? E o raio está no E3, ok? E o coração está no C6, certo? E a seta está no F5. Perceberam? Então, linha e coluna, né? Ou coluna e linha. Eu acho que está pelo coluna e linha, né? Porque vem a letra primeiro, né? Então, B2, né? F5, C6, não é isso? Então, a gente descobriu que
A resposta é a letra A, ok? Olha só, essa é a localização dessas figuras. Vamos para outra questão. Observe a malha quadriculada. Temos figuras exatamente ali dentro, onde eu tenho linha e coluna. Percebem? E eu quero saber qual desenho está localizado na posição 5P, ou seja, a coluna é 5, né? E a linha é P. E aí? Qual é a posição, qual é a figura, né? Qual é o desenho que está nessa posição? Então, é o hexágono. Perceberam? Então, eu tenho ali uma seta, um coração, né? Tem um círculozinho, né? Tem uma cruz e tem como se fosse uma estrelinha. Perceberam? E a posição que está o 5P é exatamente o hexágono, né? Figura conhecida nossa, certo? E aí eu tenho agora que nessa figura aqui, ó, o estado de Goiás está localizado em B2, certo? Ou seja, a linha B, né? E a coluna 2. Perceberam? Então, se você visualizar direitinho, você vai ter ali dentro o estado de Goiás, exatamente nesse mapa, tá? E localizado nessa posição da linha e da coluna, ok? Então, eu tenho, olha, aí eu fiz um círculozinho, ó. Desta forma, né, a identificação do estado de Pernambuco é qual? Vamos ver? O estado de Pernambuco, a gente vai perceber que ele está um pouquinho mais acima, né? Tá certo? E qual será a localização dele? Vamos ver. Olha só, está exatamente na linha A, na coluna 3. Encontraram? Pernambuco está ali em cima, ó. Pernambuco está exatamente aqui, ó. Não é? Porque se a gente visualizar o mapa, a gente vai perceber, ó, que aqui tem o Rio de Janeiro, né, a Bahia, e vai subindo, tá? E aí eu tenho Pernambuco aqui, ó, nesse local. Exatamente na coluna 3, na linha A. Ok? Então, nós vimos aí a malha quadriculada com aquelas figuras primeiras lá, a nuvem, né? Mas vimos antes de tudo o plano cartesiano, né? Vocês perceberam que no plano cartesiano a gente tem o eixo do x e o eixo do y, né? E que para a gente localizar um par ordenado, né, um ponto qualquer, nós vamos ter exatamente entre parênteses o x e o y, né? Primeiro o x e depois o y. Então, e aí a gente localiza qualquer ponto que a gente precise localizar dentro de uma malha quadriculada ou de um plano cartesiano, a gente consegue fazer essa localização, desde que a gente entenda que o x é primeiro, né? E o y vem depois, tá? Então, gente, vimos as figuras na malha, né? E vimos os pontos, né? Localizamos alguns pontos. Vimos também o mapa, né? Onde localizamos o estado de Pernambuco, tá certo? E foi um prazer enorme estar com vocês, tá? Então, eu espero que encontrar vocês aí na próxima aula, tá certo? Um abraço grande, tá bom? Foi um prazer. Tchau, tchau.